Oi, irmãos, tudo bom? Eu estava vendo esses vídeos que tem na internet sobre o feminismo, né? E eu estava analisando algumas características do feminismo, e aí eu fiquei vendo aqueles vídeos sobre feminismo e ao mesmo tempo querendo conectar com a palavra de Deus, né? Porque vocês sabem que muitos dizem que primeiro Satanás trabalhou com o machismo, introduzindo o machismo nas nações. Nós sabemos que o machismo realmente é uma coisa horrível e sabemos que o machismo não está mais em alta, né? Como ferramenta de Satanás, o feminismo, o machismo não está mais em alta, agora Satanás está trabalhando com o feminismo. Está dando outras cartadas para enganar as nações que não estudam a palavra, que não se submetem à palavra. Primeiro, Satanás enganou muitos homens com essa questão do machismo e ainda continua enganando até hoje. Só que agora a maior vítima de Satanás é as mulheres. Satanás está pegando pesado na questão do ego feminino, né? Do orgulho feminino e tal. E Satanás tem endossado cada vez mais, né, o ego da mulher, fazendo com que ela não se submeta ao homem, ao seu esposo, queira cada vez mais ser autoritária, ser cabeça, né? Em vez de ser corpo, ser a cabeça do relacionamento. E devido a isso, vimos que muitas mulheres têm ficado solteiras, muitas mulheres têm tendo problemas no namoro, nos noivados, nos seus casamentos, nas suas vidas conjugais de maneira geral, por conta delas mesmas, por conta da desobediência, né? Dando ouvidos à doutrina maligna, né? Não estuda a palavra, é isso que acontece, né? Dá lugar ao diabo, isso que acontece. Só que, como eu havia falado no começo do vídeo, será que Satanás trabalhou primeiro com o machismo para agora estar trabalhando com o feminismo? Eu fiquei vendo, já estudando desde Gênesis, lendo a palavra ali, essa questão ali de Adão e Eva, o comportamento de Eva, o que levou Eva a dar ouvidos à serpente, ao invés de dar ouvidos primeiramente a Deus, né? Ouvir primeiramente a Deus e depois, abaixo de Deus, o esposo dela. Só que ela não quis ouvir nenhum nem outro. Ela preferiu ouvir a desgraça de uma serpente, que ela nem conhecia, do que o próprio Deus, Criador de todas as coisas, e depois o próprio esposo. Deixou de lado a instrução, as ordenanças, a lei do próprio Criador e depois do próprio esposo, para ouvir a desgrama de uma serpente. Aí você medita, o que leva uma pessoa a cometer tal ato? O que leva uma pessoa a cometer? Então, é só uma humilde opinião, tá, gente? Queria saber a opinião de vocês, se faz sentido essa reflexão, se não faz. Então vamos lá, dar início a esse estudo. Bom, todos nós sabemos que Deus deu a ordem, deu a lei, a primeira lei, para Adão, para o homem não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Por sua vez, Adão como cabeça, né, suponho eu que Adão, que deve ter instruído a sua esposa, né, deve ter falado, Deus, que é o Criador de todas as coisas, me criou, me colocou em sono profundo e da minha costela criou você também. E ele estabeleceu uma ordem. Está vendo aquela árvore lá? De toda
todas as árvores podemos comer, mas aquela árvore lá, Deus proibiu que comêssemos, tanto você quanto eu, de comer daquele fruto. Ah, por quê? Porque no dia que comermos, certamente morreremos. Eles, logicamente, não sabiam o que era a morte. Ninguém sabia o que era a morte, né? Deus disse, não coma, porque certamente morrerás. O dia que comeres, certamente morrerás. Eles não sabiam o que era a morte, então, como diz a palavra, o justo viverá pela fé. Eles teriam que crer, obedecer, né, pela fé, mesmo não sabendo o que era a morte. Então, dos dois, Satanás ficou observando e chegou à seguinte conclusão, que dos dois era muito mais fácil Satanás enganar Eva do que enganar Adão. Por que ele chegou a essa conclusão? Porque ele percebeu que a mulher ela é muito mais suscetível a ser enganada, a ser levada ao engano, do que o homem. É muito mais fácil você enganar uma mulher do que enganar um homem. Satanás analisou, ficou quietinho observando ali, a serpente ali observando, e chegou a essa conclusão, que é muito mais fácil a mulher ser enganada do que o homem. Por isso que Satanás resolveu deixar o orgulho dele de lado, de enganar o cabeça para afrontar Deus, né? de abocanhar, de destilar o seu veneno no cabeça, no homem, e resolveu atingir o corpo. Ao invés de atingir com o seu engano, com a sua mentira, atingir o cabeça, resolveu ir primeiro na mulher. Entendeu? É questão de estratégia de Satanás. E quais foram as palavras de Satanás que fizeram com que Eva desobedecesse o esposo e o próprio Deus para dar ouvidos a uma desgraça de uma serpente? Bom, a serpente disse assim para Eva, Deus sabe que no dia em que dele comerem, dele o quê? Do fruto da árvore da vida, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, ou seja, semelhantes a Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, Eva caiu no conto da serpente porque ela não tinha o desejo, né, de ser submissa primeiramente a Deus, depois ao seu marido, Adão. Entendeu? Ela não tinha aquela palavrinha mágica que muitas mulheres também não têm hoje, que é o que e não é isso que o feminismo prega, que a mulher ela não pode ser submissa ao homem, ao marido. Ela não tinha submissão nem ao marido, muito menos ao próprio Deus. Por isso que Satanás conseguiu entrar na mente dela. Ela foi autoritária. Qual que era o papel dela? Já que Deus colocou o marido como cabeça, era para ela chegar ao marido e perguntar ao marido o que ele achava. Não sair tomando a iniciativa da cabeça dela. Afinal, ela é corpo. O cabeça, Deus colocou o cabeça, o homem, não a esposa. Se ela tivesse Adão como cabeça da relação e Deus como o Senhor da vida dela, ela iria ter temor primeiramente a Deus e ser submissa ao esposo. Mas não, ela tinha esse desejo que o feminismo prega hoje,
de ser autoritária, de querer tomar as atitudes sem consultar o marido. Aí o que aconteceu? Deu nisso. Era para Eva falar assim: ô serpente, espera aí um segundinho, eu vou chamar o meu marido, tá? Que ele que é o cabeça, não eu. Vou chamar o meu marido e aí vocês se entendam, tá? Vocês conversam, o que o meu marido achar, eu faço, porque ele que é o cabeça. O Senhor Deus colocou ele como cabeça, não eu. Porque Deus criou ele primeiro e eu vim dele. Então, Deus colocou ele como autoridade da casa. Mas não, ela quis tomar a decisão por conta própria. Ela preferiu ouvir uma serpente, ela preferiu ouvir um ser que ela não conhecia do que o próprio Criador e do próprio esposo que ela veio da carne, da costela dele. Preferiu ouvir um estranho, né? Ouvir um estranho ao invés do próprio Criador e do próprio esposo. E por que ela fez isso? Porque ela não tinha aquela palavrinha mágica que muitas mulheres não têm hoje em dia, que é a submissão. Ela não se colocou debaixo da vontade de Deus. Ela não se colocou submissa às vontades de Deus, né? Ela não colocou as suas próprias vontades abaixo da vontade de Deus. Não, ela quis fazer o que ela quis. Ela fez o que deu na telha. E aí, meu camarada, acabou se dando mal. E não é isso que o feminismo prega? Não é exatamente isso? Ela quis ser semelhante a Deus. E o que o feminismo prega? A igualdade. Né? É a igualdade. É a mulher ter os mesmos direitos que o homem. Você está vendo que isso não vai dar certo. Biblicamente, você não vê pela história que já começou dando ruim quando a mulher ela quer atravessar aquilo que Deus determinou de antemão. Você não está vendo que vai dar errado? Mas por que muitas mulheres fazem isso? É ego, orgulho. Deixa a doutrina de demônios entrar na mente delas, no coração. E ainda para piorar, foi querer dar uma de mulher macho para cima do marido. Né? Querer empurrar a maçã goela abaixo do marido. E o marido, igual um frouxo, um tonto, ouviu a mulher, fez o que a mulher mandou ele fazer, né? Foi outro desobediente a Deus, foi um banana, um frouxo, usar a autoridade que Deus deu para ele, não afrouxou, não teve a rédea ali na hora do relacionamento. Por isso que também caiu. Era para Adão ser macho, né? Era para Adão ser macho nessa hora e falar assim: ô mulher, peraí, vai com essa maçã para lá, peraí. Aqui come, tá gostoso, peraí. Deus mandou você comer essa maçã? Não, veio uma serpente aqui, Adão, e falou para mim comer. Falou que Deus estava mentindo. E Deus está mentindo, ó. Deus falou que a gente ia morrer. Eu comi, ó, tô vivo aqui, come. Era para ele falar: ô, peraí. Deus falou para não comer. Você, ao invés de me ouvir a Deus, ouviu essa desgraça dessa serpente aí, que eu nem sei o que é isso, e comeu. Então o negócio é o seguinte: sai com essa maçã para lá, tá? Que mais tarde Deus vai vir aqui falar comigo e eu vou conversar com Deus, né? Vou explicar a situação que você desobedeceu a Ele e vou pedir para Ele te perdoar, tá bom? Você já fez besteira demais. Fica no seu canto aí, fica na moral aí, tá? Já que você já fez besteira,
fica na moral aí, que quando Deus vir, eu vou implorar para Deus para te perdoar. Ele já fez muita besteira por hoje. Fez muita besteira por hoje. Essa que tinha que ser a atitude de Adão. Essa que tem que ser a atitude do homem de hoje em dia, do homem de casa. Não um frouxo que faz tudo que a mulher quer. Não tem rédea, não tem voz ativa para nada. Mas não, Adão foi um frouxo, né? Adão foi um lerdo. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo teve que vir, para consertar o erro de Adão, que foi um frouxo lá no Éden, né? Um pau mandado da mulher, que a mulher veio com a maçãzinha, aqui Adão, aqui Adão, a maçãzinha, veio uma serpente aqui, falou que Deus estava mentindo, aqui ó, Deus falou que a gente ia morrer e não morremos, não, a gente não morreu não, come, aí ele foi lá igual um tonto, né? Igual um trouxa e comeu. Isso é que acontece nos dias de hoje. Muitos homens frouxos estão no relacionamento, a mulher é que toma a voz ativa, a mulher que é o macho da casa, porque o marido é um tonto, é um lerdo, né? É um lerdo, é um parado, aí a mulher tem que peitar mesmo, tem que resolver, porque o cara que era para ele ter a voz ativa e resolver os problemas, fica calado igual um tonto, igual um lerdo, não resolve nada. Mesma coisa que aconteceu no Éden, acontece hoje também. Acontece hoje, não é diferente. Por quê? Porque é da lerdeza de muitos homens, parado, lerdo, e autoritarismo de muitas mulheres que não se colocam no lugar delas. E, consequentemente, né, muitos relacionamentos não vão para frente. E vai ir como? Como que vai ir para frente? Se cada um, o casal ali, cada um não se coloca no seu devido lugar que já foi estabelecido de antemão por Deus. Porque Deus já sabia, né, que ia dar ruim. Aí hoje em dia o mundo pega, não, é machismo, não é machismo não. Por que Deus coloca o homem como cabeça e não a mulher? Por quê? Porque a mulher ela é muito mais suscetível a ser enganada do que o homem. Será que vocês não estão vendo isso não? Quando o homem toma as rédeas da casa, resolve os problemas, porque é muito mais fácil a mulher ser lubridiada, enganada, do que o homem. A não ser que seja um banana, um lerdo, né? A não ser que seja esteja pagando do primeiro Adão, seja se comportando como o primeiro Adão. Mas não sendo isso, o homem que tem que ser um cabeça. E a mulher tem que aceitar o papel dela. A mulher tem a sua importância também, lógico. Mas a mulher, o papel do homem é ser cabeça, porque a mulher é mais suscetível ao engano. Isso daí é comprovado. É comprovado. Só você observar que você vê o tanto de mulher que é enganada. Né? Ou eu estou mentindo? Um monte de mulher que é enganada aí. A mulher fica com um monte de cara que não presta, vem um monte de cara com um monte de conversinha furada no ouvido dela, mesmas histórias sempre, ela vai cai, continua caindo. Aí não quer aceitar o próprio erro dela, aí começa com aquele papo, homem nenhum presta, é tudo igual. Tudo igual, homem é tudo igual, não tem nenhum homem mais que presta. Homem não vale nada. A culpa é do homem, é você que caiu na conversa. A pessoa vem com a historinha. Cabe você crer ou não, cabe você acreditar no conto da serpente ou não. Ninguém está colocando a arma na tua cabeça e mandando você fazer as coisas. Você caiu no papinho porque tu quis. E por que muitas caem no papinho do engano? Por quê? Porque quer ser autoritário. Acha que sabe de tudo. Aí se dá mal mesmo. Tem que se dar mal. Vou analisar o vídeo aqui. Essa conversa já me deixa estressado. Então,
Adão era para fazer isso, né? Ó, mais tarde, tá? Mais tarde, Deus vem aí, tá? Deus vai descer do céu para aqui para a terra e eu vou ter um papo com Deus para pedir para o Senhor Deus te perdoar, tá? Deixa que eu resolvo. Você já fez muita besteira. Deixa que eu resolvo, vou pedir para Deus te perdoar. Não foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez? Quando estava lá na cruz? Perdoe-os, Senhor, pois eles não sabem o que fazem. Perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. O segundo Adão está consertando a besteira do primeiro Adão. Está pedindo perdão. Perdoe-os, Pai, pois eles não sabem o que fazem. E veio e consertou a besteira do primeiro Adão. Vocês entenderam? Você viu que o Senhor Jesus, ele foi submisso ao Pai até o fim, mesmo tendo todo tipo de provação, foi submisso ao Pai até o fim. E por isso o Pai lhe deu autoridade e poder sobre tudo que há no céu, na terra e debaixo da terra. E você vê que a história foi se repetindo. Por exemplo, Abraão. Deus deu a promessa para Abraão. Deus disse para Abraão que ele teria um filho e que esse filho, o filho da promessa, né? Só que ele já era idoso. Ele já tinha uma idade já que aos olhos do homem é impossível ter filho, e a sua esposa era estéril para piorar ainda mais a situação. E Deus fez isso propositalmente, né? Fez isso propositalmente. Para quê? Para ele crer, para ele ter fé. Ele tinha que se firmar naquilo que Deus disse. Aí, assim como Eva, veio Sara, a esposa de Abraão, né? Que não creu e entrou na mente de Abraão, mandou pegar a escrava, né? Agar, a escrava deles, pegar a escrava e fazer um filho. Ela quis, com a força das próprias mãos, fazer a obra de Deus, como se Deus não fosse suficientemente poderoso para cumprir aquilo que Ele promete, que o Senhor promete. Ela quis fazer as obras, realizar as obras de Deus com as próprias mãos, sendo que Deus nem chamou ela na conversa, né? Deus nem chamou ela na conversa, ela inventou de querer fazer as coisas com as próprias mãos. E ainda tomou-lhe a chamada do anjo ainda, que ela ficou de tocar e ouvindo a história, né? Tomou-lhe a chamada: você está rindo, Sara? Foi isso que o anjo disse? Você está rindo, Sara? Ela, não estou rindo não. Por acaso tem alguma coisa impossível para Deus? Por acaso há alguma coisa impossível para Deus? Né? Ainda tomou-lhe um esporro, ainda tomou-lhe a chamada do anjo ainda para ficar esperta ainda, para ficar ligeira ainda. Mas, não contente, ao invés de dar ouvidos a Deus, deu ouvidos a ela. Pegou Agar, a escrava, e fez o filho. Diferentemente, você vê Jó. Jó, quando estava passando por todo tipo de provação, os 3 amiguinhos dele, os amiguinhos da onça, que apareceu ali, para ficar apontando o dedo, cutucando, fazendo ele errar, ele pecar, ele permaneceu firme. E mais uma vez Satanás usa a esposa para chegar para Jó, né? E dizer: amaldiçoa esse Deus e morre. Olha o que a própria esposa falou para Jó. A própria esposa falou para o marido: amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó fez o quê? Jó foi brabo, Jó foi macho, falou assim: tu falas como uma louca mulher.
Tu falas como uma doida. Deus nos deu o bem, Deus nos deu as coisas boas, Deus não vai dar as coisas más. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não blasfemou contra Deus, contra o Senhor Deus. Você viu a diferença do comportamento do macho, do cabeça, quando a mulher está querendo entrar na mente dele? Não que eu esteja falando mal da mulher, que tem mulheres maravilhosas, mulheres temente a Deus maravilhosas, mas eu estou falando de mulheres, você vê que elas já têm a doutrina do feminismo, mesmo sem essa questão da doutrina em si ser agora, como está agora em alta, sendo propagada nos nossos tempos, você vê que muitas mulheres eram feministas, tinham padrões, comportamentos de feministas. Isso, ó, não é de agora, não é de agora. Então cabe a reflexão, será que Satanás trabalhou, como é ensinado, primeiro com o machismo, que é outra porcaria também, e agora ele está trabalhando com o feminismo? Eu acho que não. Eu acho que Satanás trabalhou primeiro com o feminismo, depois o machismo, como é trabalhado ainda lá no islamismo, né? O islamismo, aquele povo extremamente machista, autoritário, principalmente com as mulheres, opressor com as mulheres. Continua trabalhando, vai trabalhar até o fim essa questão do machismo lá no Oriente Médio. Isso daí não tem nem o que discutir. Mas o que está em alta hoje, como eu disse no começo do vídeo, o que está em alta hoje é o feminismo, a ferramenta que Satanás está trabalhando nas nações é o feminismo. Satanás está se aproveitando desses homens bunda mole, frouxo, né, que não tem pegada, voz ativa, para usar essas mulheres que têm esse comportamento de autoritarismo, de querer pisar nos homens, e tá, meu irmão, arrebentando mesmo. Entendeu? Então as pessoas têm que ficar ligadas nisso. Satanás trabalhou primeiro com o feminismo, através de Eva, e veio trabalhando ao longo da história. Depois ele mudou a cartada e resolveu trabalhar com o machismo. E ele viu que em algumas partes do mundo vale a pena ficar mesmo, fincar e firmar o pé ali no machismo, que está dando certo, que é o caso do islamismo, o caso do Oriente Médio. Aqui está dando certo, a opressão aqui, com as mulheres aqui, está dando certo aqui, então vou ficar por aqui mesmo. E em outros lugares ele está vendo que é melhor trabalhar com feminismo, como por exemplo aqui no Brasil. Está dando certo aqui, né, o feminismo. Estou propagando a minha doutrina imunda, maligna. Então vou trabalhar aqui nessa região aqui. Essa daqui eu vou trabalhar com o machismo e aqui eu vou trabalhar com o feminismo. E assim o mundo vai, né? Pessoas sendo enganadas cada vez mais. Entenderam? Por isso, para finalizar agora, por isso, voltando lá para Adão e Eva, quando Eva peca, leva Adão a pecar, e eles se escondem, e Deus vai lá visitar eles, e chama eles para ter uma conversinha, né? Uma conversinha civilizada, para ver o que eles estavam aprontando, pegando eles no pulo, eles com tudo coberto, com aquelas folhas. Crente que tem como enganar Deus, como se tivesse como enganar Deus, ficou fazendo o que? Ficou jogando culpa no outro. Adão, começando por Adão, você vê que Deus chama Adão. Deus já sabia que Eva que perdeu, Eva que deu ouvidos
para a serpente, mas você vê que Deus chama Adão, né? Deus chama Adão para prestar contas primeiro. Depois chega para Eva prestar contas daquilo que ela fez e dar o merecido castigo. Só que a questão que eu quero colocar é a seguinte: quando Deus vai conversar com Eva, primeiro que Eva tira o dela da reta e fala: foi a serpente que me fez pecar. Por que ela não foi autoritária nessa hora e falou: eu errei, eu comi mesmo, e é isso aí mesmo, comi mesmo. Por que ela não fez isso? Ela ficou pianinha. E Adão, por sua vez, era para ele falar assim: olha, Senhor, eu errei, ela errou, mas coloque o nosso pecado, jogue o nosso erro, o nosso pecado, a nossa desobediência, coloque sobre mim. O que o Senhor tiver que fazer, faça comigo e não com ela, porque eu errei, eu que sou cabeça, eu que devia ter tomado conta dela, ou deveria ter conversado melhor com ela, ter instruído melhor ela, né? Como ela que errou, ela que começou errando, mas coloca sobre mim o castigo, porque o Senhor me colocou como cabeça, então é minha responsabilidade. Não foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez? Carregou as nossas dores. É o Senhor Jesus Cristo dando um recado, como que um homem tem que agir no relacionamento. Mesmo que a mulher esteja no erro, é responsabilidade dele consertar o erro, porque ele é o cabeça, entendeu? Ele é o cabeça, ele é o chefe da casa. E Eva, ouvindo, pegando ele como referência de frouxo, quis malandramente tirar o dela da reta e falou assim: foi a serpente que me fez pecar. Foi ela também, ó. Senhor, foi ela que me fez pecar. Culpa é ela, hein? A mim não. Querendo tirar o dela da reta. Ela não colocou sobre si a responsabilidade dela. Ela não teve a humildade de admitir que estava errada, pedir perdão. Porque não é isso que o Senhor nos pede, ter humildade diante do nosso erro, do nosso fracasso, das nossas falhas, ter humildade e procurar melhorar sempre para agradar o Senhor. Ter humildade, porque todo mundo erra. Agora, não pode usar da desculpa que nós somos pecadores para permanecer no erro. Você vê o tempo inteiro o Senhor Jesus Cristo dizendo: o Senhor perdoa, mas o Senhor sempre diz: agora vá e não peques mais. Agora vá e não peques mais. Agora vá e não peques mais. Não usar de desculpinha de todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Não me julguem, não me julguem. Você tem defeito também. Eu tenho, você também tem telhado de vidro. Não me julgue, tá? Não me julgue. É a doutrina de hoje também. Mas enfim, depois eu faço um outro estudo sobre essa outra doutrina imunda que está nas igrejas, do não me julgue. E olha que interessante. De Gênesis, capítulo 2, do versículo 4 em diante, Deus passa a se retratar não mais como Deus, né? Gênesis capítulo 1, Deus está dizendo: e Deus fez isso, e Deus fez aquilo, e Deus fez aquilo outro. Mas de Gênesis capítulo 2, do versículo 4 em diante, olha como é que Deus passa a se retratar. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, pois o Senhor Deus
ainda não tinha mandado chuva para regar a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, mas o Senhor Deus lhe ordenou, como a vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. O Senhor Deus formou a terra, todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Então o Senhor Deus fez cair num sono profundo. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Você vê várias continuidades da palavra, usando a expressão não mais Deus, mas o Senhor Deus. Por que Deus faz isso? Porque Deus quer mostrar que Ele é o Senhor de toda a terra, o Senhor da tua vida, da nossa vida. Mas olha como é que Satanás se refere a Deus. Não, primeiro vamos ver como é que começa o texto. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, começa assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher. Ela quem? A serpente, Satanás. Certa vez ela perguntou à mulher. Olha a fala de Satanás, olha a fala da serpente. Abre aspas. Olha como é que Deus já está apontando, né? Deus como é que já está apontando uma mensagem valiosa aí para nós. Deus começa o texto falando o Senhor Deus, mas quando chega a fala da serpente, Deus abre aspas e começa a falar da serpente. Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Satanás está fazendo a pergunta para Eva. E olha como é que Eva se refere ao Senhor Deus. Ela imita a fala de Satanás. Ela diz: podemos comer do fruto da árvore do jardim. Respondeu a mulher: e só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse. Deus disse. Ela não falou o Senhor Deus disse. Ela usou a expressão Deus disse. A mesma fala de Satanás. Ó. Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Eva responde, Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Aí Satanás diz, é claro que vocês não vão morrer. É claro que vocês não vão morrer. A serpente respondeu à mulher, Deus sabe. Olha como é que Satanás se refere a Deus. Deus sabe que no momento em que comer do fruto, seus olhos se abrirão. E como Deus, ou seja, semelhante a Deus, no mesmo patamar de Deus, no mesmo nível de Deus, conhecerão o fruto do bem e do mal. Ou seja, por que Satanás não se refere a Deus como Senhor Deus? Por quê? Simplesmente porque Satanás não tem
não tem Deus como o Senhor da vida dele, né? Ele negou a Deus, então ele se refere a Deus e não como Senhor Deus, porque ele não tem Deus como Senhor da vida dele. E, consequentemente, até aquele determinado momento, Eva também não tinha Deus como uma importância, sabe, um temor valioso a ponto de ter Deus como o Senhor da vida dela, o Senhor Deus, se referia a Deus como o Senhor Deus. Já há uma enorme brecha para que Satanás entrasse. Não estou falando que se você falar Deus ao invés de Senhor Deus, que você está pecando ou que você está negando a Deus. Não estou dizendo isso. Estou falando que o texto já nos mostra que já havia algo de errado com Eva para Satanás de Adão ou Eva escolher Eva para enganar e não Adão. E olha só como é que isso se confirma. Cadê? Em Gênesis 4, quando o Senhor Deus concede um filho para Eva. Olha como é que Eva passa a se retratar, a falar de Deus. Olha só, Adão, Gênesis 4, versículo 1 diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz a Caim, ela disse, ela quem? Eva. Olha a fala de Eva, abre aspas, com a ajuda do Senhor, tive um filho. Com a ajuda do Senhor, tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e chamou Abel. Você viu a diferença? Aqui ela está se retratando a Deus como Deus, simplesmente Deus. Ainda ela não tinha Deus como Senhor da vida dela. Ela diz: cadê? Deus disse, não comam, nem sequer toquem no fruto daquela árvore. É a fala dela, é a mesma fala de Satanás. Mas aqui, ela já, digamos assim, ela já aceita o Senhor Jesus como o Senhor da vida dela, mas como Senhor, o dono, o Senhor da vida dela. E ela diz, com a ajuda do Senhor tive um filho, com exclamação, feliz, grata, por Deus ter consagrado, o Senhor Deus ter consagrado, ter dado um filho a ela. E uma coisa muito importante, olha o que Deus diz quando a serpente, Adão e Eva vão prestar conta do que eles fizeram a Deus e Deus vai dar o castigo para cada um. Olha o que Deus diz para Eva. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dores darás à luz a filhos. Agora presta atenção. E o teu desejo será para o teu marido. E o teu desejo será para o teu marido. E ele, marido, te dominará. Você vê que aqui Deus já está decretando, Deus já está estabelecendo, está ordenando para o desejo da mulher, da esposa, separa o teu marido. E ele, o marido, te dominará. Aí você vai dizer o quê? Que Deus é machista? Deus é machista? Você vê que Deus deixou a coisa correr, certo? Deus deixou a coisa correr. Deixou a mulher ser mulher e o homem ser homem. Deus dá uma lei,
simples, não coma maçã. Deus diz o que vai acontecer se desobedecer. A maçã não, o fruto. O que vai acontecer? Cada um ser a mulher ser mulher e o homem ser homem, diante da lei. A mulher toma a frente do homem, mostra que não tem temor nem o próprio Deus, quanto mais o marido. O marido, por sua vez, não tem autoridade de nada, ao invés de ser submisso a Deus, é submisso à mulher, à esposa, à mulher que manda nele, que deu ordem. Então Deus deixa cada um ser como queira, no primeiro momento. Quando eles caem, cada um fazendo a sua própria vontade, cada um demonstrando a sua própria fraqueza na prática, então entra Deus em cena, Deus entra em cena e estabelece: o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Por que Deus disse isso? Por causa que Deus viu, né? Deus viu que a mulher é mais frágil, é mais suscetível ao engano, a ser enganada. Então Deus coloca o homem como cabeça, não é à toa. E Deus coloca a mulher submissa ao homem, também não é à toa. Para que quando a mulher fraquejar, a mulher ir até o cabeça e ser instruída pelo cabeça, para que ela não se perca nos seus próprios sentimentos, nos seus próprios desejos, na sua própria fraqueza, nos seus próprios maus desejos. Marcos, e o homem, então, o homem é o bambambam, o homem é o todo-poderoso? Não. O homem tem como autoridade Deus. Deus nos dá a lei, nos dá a instrução. Nós aprendemos de Deus como que é o correto de agir, de se comportar neste mundo. E aí nós instruímos a igreja, nós instruímos as nações. Só que, em se tratando de casal, um homem e uma mulher, o homem é menos suscetível a engano. Não que o homem não seja capaz de ser enganado, é lógico que é. Mas o homem ele é menos suscetível ao engano do que a mulher. Por isso que Deus colocou como cabeça. Porque tem mais poder vocacional de liderança, de liderar uma casa, de liderar um povo. Entendeu? Então Deus coloca mais força, mais energia, mais vigorosidade, sei lá, no homem. Não que a mulher não tenha a sua importância, né? Não quero passar isso, não quero dizer que a mulher não tem a tua importância, o teu valor, acho que tem. Mas o que está sendo colocado em pauta aqui é a fragilidade na hora de ser enganada, a fragilidade com os seus próprios sentimentos, a sua própria vaidade, o seu próprio orgulho, os seus maus desejos. A mulher é enganada pelos seus próprios maus desejos. É lógico que tem uma questão profética aí também, né? Nesse texto aqui, ó. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Na realidade, Deus estava usando Eva para mandar um recado para a igreja, que é a esposa do Cordeiro. E o marido ao Senhor Jesus Cristo, que haveria de vir. Então, e o teu desejo, igreja, será para o teu marido, o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele, o Senhor Jesus Cristo, te dominará. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. E por conta disso, todos nós
nascemos com maus desejos que vão nos conduzir à segunda morte, que é o quê? O lago de fogo e enxofre. Então, seguindo o desejo, a vontade, se submetendo a Cristo, você vai ser salvo. E o teu desejo, igreja, será para o teu marido, Senhor Jesus Cristo, e Ele te dominará. Porque se o homem, o ser humano, né? Homem ou mulher, querer viver segundo a sua própria vontade, a sua própria natureza carnal, não tem erro. Você mesmo vai se suicidar. Você vai se levar, vai se lançar no lago de fogo e enxofre. Você vai se conduzir através das suas más obras para, quando você morrer, você no dia do julgamento, ser condenado e não ser salvo. Por quê? Porque o nosso desejo é enganoso. A nossa carne, ela produz desejos, a nossa carne pecadora, ela produz desejos, vontades que vão nos conduzir à segunda morte. O que é a segunda morte? Lago de fogo e enxofre. Por isso que o Senhor Jesus Cristo entra em cena. Por isso que a palavra de Deus entra em cena. Por isso que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Por isso que o Espírito de Deus entra em cena para nos conduzir através de quê? Da nossa obediência, para colocarmos em prática o que foi já de antemão, já pré-estabelecido pelo próprio Deus. O teu desejo será para o teu marido e ele a dominará. Esse é o segredo da salvação. Se submeter, abrir mão do teu desejo carnal, seu desejo pecador, e fazer a vontade, estabelecer em si o desejo do Pai e do Filho. E aí não tem erro, você vai ser salvo, não tem como. Você matar todo santo dia a tua natureza pecadora para fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, é viver segundo ao Espírito. E quando você nega a vontade, o desejo do marido, do esposo, que é Cristo, e passa a ser conduzido segundo a sua própria vontade, você vai produzir obras que vão te levar à condenação. Você vai estar produzindo provas condenatórias, provas contra ti mesmo, para no dia do julgamento, Satanás use isso contra você, para você ser condenado. Lembre-se que temos um advogado no céu, o Senhor Jesus Cristo. Temos um advogado de defesa e um advogado de acusação. O Senhor Jesus é o nosso advogado de defesa e Satanás é o advogado de acusação. Ele é o acusador. Então, se você está num tribunal, você não pode estar produzindo provas contra ti mesmo, contra você mesmo, porque você vai estar se autocondenando. É isso que o texto também quer nos dizer. É isso que o texto quer nos dizer. E o teu desejo será para o teu marido, e ele a dominará. Quando você vive segundo os teus desejos, as tuas vontades, você automaticamente está produzindo provas contra ti mesmo, provas condenatórias, para quando você morrer, e quando chegar aquele grande dia diante do trono branco, você ser condenado. Entenderam a lógica? Acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar, que eu pensei aqui para produzir esse estudo. Eu acho que não faltou nada não. Acho que deu para passar uma mensagem legal. Espero que vocês tenham gostado aí.
E até a próxima, até o próximo estudo. Isso aí, fique com Deus e até a próxima.